Por volta das 19 horas da noite, pelo horário de Israel, na terça-feira, cerca de 100 lançamentos de mísseis balísticos e de drones foram despachados de áreas ao norte e noroeste do Irã em direção a Israel, em uma das atividades mais mortais e intensas já vistas feitas pelo Irã nos últimos anos, e o segundo ataque contra Israel em menos de 6 meses. Enquanto o mundo condenava os ataques terroristas do Irã, que declarou de fato guerra contra Israel ao lançar os ataques, o Brasil mais uma vez se acovardou, se apequenou. Com a escalada da tensão no Oriente Médio nessa semana, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva intensificou suas críticas contra Israel. Suas declarações, assim como os comunicados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, com críticas à guerra de Israel contra terroristas do Hezbollah e do Hamas, e o silêncio sobre o bombardeio lançado pelo Irã, são as evidências mais recentes e claras de que o governo brasileiro abandonou definitivamente a sua tradição de neutralidade sobre a diplomacia brasileira. Durante a sua viagem ao México na terça-feira, Lula disse que lamentava profundamente o comportamento do governo de Israel, dizendo que era inexplicável que o Conselho de Segurança da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar, em vez de só saber matar. O Itamaraty, a casa responsável pelas relações diplomáticas do Brasil, também criticou oficialmente Israel e citou uma suposta violação à Carta da ONU e pediu cessar-fogo no Líbano. De acordo com o divulgado oficialmente, abre aspas, ao reafirmar a defesa do pleno respeito à soberania e à integridade territorial do Líbano, o Brasil insta Israel a interromper imediatamente as incursões terrestres e os ataques aéreos às zonas civis densamente povoadas naquele país. O governo brasileiro renova, ainda, apelo a todas as partes envolvidas para que exerçam máxima contenção e para que alcancem, com a máxima urgência, cessar-fogo permanente e abrangente. Feche aspas. Foi anunciado que uma aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira decolaria da base aérea do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo ao Líbano, na quarta-feira, para repatriar um primeiro grupo de brasileiros presos no país em decorrência do que o governo brasileiro chama de escalada de violência do governo de Israel no país. A autorização para a operação foi dada pelo próprio Lula. Segundo ele, o Brasil fará repatriação de brasileiros do exterior em todo lugar que for preciso e lamentou o comportamento do governo de Israel ao atacar o Líbano. A operação foi batizada de Operação Raízes do Cedro e deve repatriar 220 brasileiros. As falas de Lula mostram a falta de simpatia com as discussões geopolíticas diante de um cenário volátil e turbulento que desgasta a imagem do Brasil no cenário mundial. Tudo o que o Oriente Médio não deseja nesse momento é mais problemas e crises, mas o governo atual do Brasil não enxerga assim. De acordo com especialistas no assunto e com base em minhas análises, as falas de Lula já ocasionaram algumas consequências imediatas na diplomacia bilateral que resultaram em perda de prestígio internacional. O conhecido soft power, que permitia que o Brasil fosse visto como um negociador importante por sua neutralidade, tudo em nome do seio ideológico enraizado nos aspectos do maior bloco emergente do mundo, o BRICS+. Pelas suas falas anteriores, Lula se tornou o primeiro presidente brasileiro a se tornar persona non grata por Israel em fevereiro deste ano. No início deste ano, o BRICS, então formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ganhou mais 5 novos membros em um esforço liderado publicamente pela China, e em menor grau pela Rússia. A expansão foi anunciada ao término da 15ª Cúpula de Líderes do Bloco, realizada lá em Joanesburgo, na África do Sul, em agosto de 2023, com a integração agora da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Irã, que atacou Israel na terça-feira, Etiópia e Egito. O Brasil, inserido no BRICS+, se aprofunda na estratégia ideológica, política e econômica liderada pela China e pela Rússia.
um bloco que detém mais de 30% do PIB mundial e busca fortalecer uma moeda única comercial, mas também com vistas ao rublo e ao yuan, buscando assim enfraquecer o dólar e alavancar a nova ordem econômica. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a União Europeia resolveu cortar os laços energéticos que mantinha com o país, dito por eles como agressor, que durante anos foi sua maior fonte de energia. Essa decisão teve efeitos colaterais que foram sentidos no Brasil. Com o embargo europeu ao petróleo e diesel russos, o Brasil passou a ser o terceiro maior importador de hidrocarbonetos da Rússia, ficando atrás apenas de China e Turquia, duas nações historicamente menos alinhadas ao Ocidente. Em 2022, o Brasil importava 101 mil toneladas de diesel da Rússia, totalizando 95 milhões de dólares em compras. Em 2023, importou 6,1 milhões de toneladas, uma alta de 6.000% em relação ao ano anterior, gastando 4,5 bilhões de dólares nesse negócio. Esse aumento fez com que o país se tornasse o maior importador de diesel russo no período. Em alguns momentos, mais de 90% do diesel importado pelo Brasil foi de origem russa. Já no caso do petróleo, houve aumento de 400% nas importações na comparação anual. O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, apesar de não enxergar essa relação com bons olhos, ainda não manobrou sanções ou atividades de punição sobre esses recursos energéticos russos. No entanto, uma suspensão ou redução nas exportações russas provocaria com certeza, em escala global, um incremento nos preços, afetando consequentemente a referência para as refinarias locais aqui no Brasil. Neste momento de agitação internacional, tanto no leste europeu quanto no Oriente Médio, o mundo e os brasileiros esperavam mais cautela na política externa brasileira, até então reconhecida como neutra e caçadora de resoluções pacíficas. Lula sabe onde pisa. Dentro do BRICS+, está construindo sua base para alcançar alguma liderança importante dentro da ONU, já que a China e países árabes manipulam o jogo de cadeira da organização. Com mais esta grave afronta de Lula contra Israel, que reflete consequentemente contra os Estados Unidos e outros aliados, coloca o Brasil no seleto grupo de países anões diplomáticos e ditos arroz de festa nos assuntos internacionais. Tudo pela ideologia, tudo em prol dos membros do BRICS+. Após restrições do YouTube contra o área militar, precisei criar o Analytics, um novo canal. Visite e se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.